Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, igreja. Como é bom poder estar na casa de Deus, podendo entoar cânticos. É tão bom, né? Ouvir a voz da igreja em um único som, declarando quem é o Senhor, declarando e o exaltando e o adorando, buscando juntos. É muito bom viver isso. Muito bom mesmo. Para quem não estava acompanhando, quem não está aí, de repente perdeu algumas mensagens, temos algumas visitas aí, sejam bem-vindos. Para quem está visitando, sejam muito bem-vindos. É tão bom recebê-los aqui. A gente, só para contextualizar, quem não está acompanhando, a gente está numa série já há um tempo em Juízes, uma série chamada Errar é Humano, Salvar é Divino. E hoje nós finalmente chegamos na última mensagem da série. Louvado seja o Senhor. Foi uma série desafiadora. O livro de Juízes, como aqueles que têm acompanhado perceberam, não é muito fácil de engolir e muito menos de digerir. Mas é palavra de Deus e o Senhor fala forte. E Ele tem desafiado nós pregadores, né, a fazer uma boa interpretação de texto, trazer aqui um sermão bem feito e excelente para que a igreja possa aprender, a igreja possa absorver, ser confrontada, né, ser lapidada. Mas, enfim, chegamos então no fim da série, e na semana passada o pastor Joel, ele pregou em cima de Jefté, e depois de Jefté nós tivemos mais então 4 juízes. 3 deles, Ibsã, Elon e Abdon, eles são citados de uma forma breve, porque foram períodos curtíssimos e que talvez não tiveram algum grande evento relevante para a ênfase, que o autor de Juízes queria trazer. O objetivo do livro, através desses 3 juízes, ele não talvez encontrou algum grande evento, ou de repente foi muito curto e ele não contou muito sobre isso, mas enfim, a gente chega para o 4, depois de Jefté, o último juiz, o mais conhecido de todos, talvez o que faz conhecido o livro de Juízes. Qual é o nome dele? Sansão. O famoso Sansão. A gente chega então no mais conhecido, e qual que é o contexto aqui de Sansão? Depois da morte de Abdon, o último desses 3 que eu acabei de comentar, o capítulo 13, ele começa, mais uma vez, com o início do nosso conhecido ciclo de juízes. Ele começa assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois que um juiz morre, o povo de Israel volta a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, começa a buscar os ídolos, começa a se misturar com os filisteus. E assim a gente começa a narrativa de Sansão, que ela é coberta em 4 capítulos, 13, 14, 15 e 16. A gente não vai ler todos, porque é uma história bem prolongada, senão a gente vai ficar praticamente o sermão inteiro lendo o texto aqui. É bênção, mas a gente quer aprender com isso, então a gente vai meditar em alguns pontos-chave, mas eu gostaria de encorajá-los a ler de novo Sansão. É uma história conhecida, é uma história que é contada, inclusive, na escola dominical, como uma história super-heróica, as crianças adoram Sansão, por motivos talvez duvidosos, mas eu encorajo a lê-los de novo, porque é muito provável que através dessa mensagem o seu olhar sobre Sansão vai mudar. E eu gostaria de incentivá-los a voltando em casa, abrir o texto e aprofundar, estudar. Apesar do ciclo
se iniciar da mesma forma que a gente vê em todos os juízes anteriores, o capítulo 13 ele tem um fator único e distintivo dos outros juízes. Sansão, ele é o único juiz a ser escolhido antes mesmo do seu nascimento. E aí a gente vai abrir aqui no capítulo 13, versículo 2 a 5. A palavra de Deus fala assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhes disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Veja só, Deus ele anuncia uma promessa forte e pede por uma consagração que já deveria começar não pelo seu nascimento, mas mesmo antes, pela sua mãe. Deus aqui não pede o voto de Nazireu somente ao filho que irá nascer, mas a mãe também já começa cumprindo esses votos, né? O voto de Nazireu, para quem não sabe, que é um voto que é descrito em Números, era um ato de consagração, de preparação e purificação ao Senhor. Qualquer um poderia fazer, mas era por um tempo determinado, e eles tinham que fazer 3 coisas basicamente. Primeiro, não beber nada fermentado, ou que tenha de origem da uva, né? Em Números fala nada de uva, nem casca, nem nada. Segundo, não podia raspar o cabelo. E terceiro, não entrar em contato com coisa morta, com cadáver. A impressão que esse capítulo nos dá, essa promessa, né, esse anúncio, um anjo que chega para uma mãe estéril e fala: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser libertador de Israel. A minha impressão, eu não sei se é para vocês também recai esse mesmo sentimento, é de uma construção, de uma expectativa, como se fosse algo do tipo: agora vai. Esse juiz sim, esse aqui, ele vai libertar o povo, libertou de fato, mas esse aqui vai ser o melhor de todos. Não vai ter comparação. E não tem de fato, mas por outros motivos, né? Porque a história mal começa. A gente segue no capítulo 14, no capítulo 14 não, no capítulo 15, ele já começa a quebrar todos os votos de Nazireu, de consagração. No capítulo 15, Sansão ele descobre, né, que... desculpa, gente, eu pulei aqui. É no capítulo 14 mesmo, né, ele já segue quebrando os votos, né, de consagração e de libertação do povo, né. Sansão ali, ele já pede, no capítulo 14, ele pede uma mulher filisteia em casamento, né, ele desce aqui para a cidade, e ele pede uma mulher filisteia em casamento, baseado no que agrada aos seus olhos. Sansão, ele mata, capacitado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, ele mata um leão e toca nesse leão morto. Sansão, muito provavelmente, ele bebeu vinho, talvez, não fala, mas eu acho que sim, é muito provável que sim, ele bebeu na sua festa de casamento. E Sansão, ele propõe um enigma duvidoso, né, que esquisito, que é decifrado, e ele mata 30 homens a fim de recompensar aqueles que decifraram, né? Ele faz um enigma para os filisteus nessa festa de casamento.
ele fala sobre o leão que ele matou, né? E esse leão, o corpo do leão, abelhas, né, fazem a colmeia, né? E ele tira o mel, né? E ele pergunta, né, de onde que vem esse mel e tal. E ele faz esse enigma e quando os filisteus descobrem, né, através da sua esposa, ele fica irado. Ele fica frustrado e ele vai para matar 30 homens a fim de recompensar, né? A recompensa desse enigma era 30 vestes, né? E aí ele vai, mata esses homens e pega essas vestes para recompensar esses homens, né? Então, eu só dei bem uma pincelada mesmo, né? No capítulo 14 aqui, o que acontece, os fatos principais aqui. E então a história mal começa e Sansão ele quebra tudo isso, né? Ele escolhe uma mulher filisteia, o povo inimigo, né? Para se casar. Ele toca num corpo, ele talvez bebe, né? E aí ele por meio da sua raiva e da sua ira, ele mata, né, 30 homens para recompensar um enigma. E no capítulo 15, Sansão ele descobre, né, que a sua esposa ela foi dada em casamento para outra pessoa e por vingança ele queima as plantações dos filisteus de um jeito bem peculiar, né? Se você for ver no texto, ele pega raposas, prende tochas nas caudas dessas raposas e espalha pelas plantações dos filisteus. E aí inicia-se uma narrativa, um ciclo de vingança, né? Vingança atrás de vingança. Os filisteus eles queimam a sua mulher e o seu sogro, mulher e sogro que eram do seu próprio povo, filisteus. Eles queimam os dois por vingança a Sansão. Depois Sansão, enfurecido, ele mata muitos homens e aí ele foge para uma caverna. E aí os filisteus eles procuram por Sansão e os próprios israelitas entregam Sansão aos filisteus, né? E enfim, aí mais uma vez Deus capacita Sansão e ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento, né? Eventos assim absurdos, né? E a gente vê a força de como Sansão usava a força que o Senhor dava para ele para matar os filisteus. E no capítulo 16, Sansão ele se envolve com mais 2 filisteias. Primeiro uma prostituta e depois a mais conhecida também por todos, a história que Sansão é conhecido, Dalila, né? O trecho mais conhecido de Sansão. Sansão ele se apaixona por Dalila, Dalila que usa essa paixão de Sansão para ganhar dinheiro, para descobrir qual que era então a fraqueza, a origem da força de Sansão. Sansão ele inventa várias teorias, mentiras, né, até que depois de tanta insistência de Dalila, ele revela o suposto segredo, né? Então, o resto aqui da história, a maioria de vocês já deve conhecer. Seu cabelo é cortado, Deus o abandona, ele perde a força, os filisteus o prendem, furam seus olhos. E aí Sansão clama ao Senhor por capacitação, e assim ele derruba, né, o templo do deus Dagon, o templo dos filisteus, em cima de 3.000 pessoas. Eu gostaria de convidá-los a orar, para a gente, mais uma vez, focar as nossas atenções para a palavra de Deus. Eu dei uma pincelada aqui em 4 capítulos, mas que o Senhor fale. Que o Senhor fale e que essa palavra possa encorajar-nos, possa nos desafiar. Vamos orar. Deus, nós queremos pedir. Nós acabamos de ver um resumo do que aconteceu na história de Sansão, desse juiz. E nós pedimos agora por sabedoria, por entendimento, por clareza. Queremos estar com os corações atentos para o que o Senhor quer falar, e não os nossos próprios corações. Pedimos para que o Senhor nos dê, Pai, essa mente atenta, corações e ouvidos abertos,
para que o Senhor venha falar, para que o Teu Espírito Santo venha nos convencer daquilo que nós precisamos fazer para glorificarmos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Do contrário do que vemos em histórias bíblicas infantis, Sansão ele está muito longe de ser um herói admirável. Mesmo ele sendo prometido como o libertador do povo de Israel, sob domínio dos filisteus, a gente vê na palavra que todas as vezes, quase todas as vezes, ele matou os filisteus por vingança, por raiva e egoísmo. Ele não hesitava em se relacionar com mulheres filisteias. Quando a gente vê o primeiro relato da sua esposa, ele simplesmente vai à cidade, a Timna, ele vê a filisteia e fala, é essa. Né? Ele vai para os pais, olha, é isso aqui, é ela que eu gostei, é ela que eu quero. E aí, nas outras, né, na prostituta, em Dalila, ele não hesitava em se relacionar com essas mulheres. E é interessante, porque para o povo de Israel, que Deus pediu consagração, santificação, separação desse povo, é um absurdo um israelita olhar para uma filisteia e desejá-la. Sansão, ele tocou num cadáver do leão pelo simples impulso da fome. Né? A palavra de Deus fala que ele encontrou o leão, ele rasgou a boca do leão com as suas próprias mãos, e aí depois, quando ele retornou, ele viu o cadáver do leão cheio de abelhas, mel, colmeia, ele simplesmente foi lá e tocou no corpo, pegou o mel. Né? Ele sempre foi movido pelo impulso da fome. Ele desobedeceu a consagração e o voto de Nazireu de purificação para não tocar no cadáver. Sua vontade própria era sempre prioridade, e aquilo que movia Sansão a fazer aquilo que ele fez. Ele quebrou todos os votos de Nazireu como se não fosse nada. A gente não vê, de fato, hesitação de Sansão em fazer aquilo que ele estava fazendo. Em Juízes 14, 1, 13, a gente vai ver esse relato, né, quando ele encontra a esposa dele. Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, viu uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus e circuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Nesse pequeno trecho, a gente consegue tirar já conclusões tristes, né, do homem perfeito que Sansão era. Primeiro, começa por aí, ele era falho, imperfeito. Né? A gente está nessa série, errar é humano. Segundo, seus pais, eles falharam muito na educação e instrução de Sansão, porque a gente vê aqui um filho que aparenta ser mimado. Né? Ele vê aquilo que quer, pede, os pais falam, Sansão, eu acho que talvez não seja isso, não, é ela mesmo, é isso que eu quero. E também é um absurdo ver esse comportamento de um filho para com o pai, nessa época principalmente. A palavra do pai era definitiva, era de autoridade. Era difícil um filho contradizer o pai naquela época. E a gente vê aqui, Sansão, um filho mimado, que pede aquilo que agradou os seus olhos. E que mais? Sansão, ele é resultado de uma acomodação cultural profunda do povo de Deus. O que isso significa? Mais um fator distintivo de todos os outros juízes. Aqui também, no ciclo, né, que a gente viu, o ciclo descendente, a gente não vê um outro fator, que é o clamor
do povo por um libertador. Israel, ele não clama, não pede por ajuda. Lógico, Sansão, posteriormente, ali no evento do templo de Dagon, ele clama ao Senhor, mas isso aqui não está... Isso aqui não é o povo de Israel, não, é muito diferente daquilo que a gente vê nos outros juízes, né? E a pergunta que a gente faz, né, por meio disso é por que eles não clamaram? Por que eles não pediram ajuda ao Senhor? À medida que a gente vai lendo e relendo esses capítulos, a gente vê que o povo de Deus adotou completamente os padrões morais, espirituais dos filisteus. A gente faz algumas perguntas. Por que foi tão fácil Sansão se apaixonar por uma mulher filisteia? Uma não, né? 3. Por que seus pais pouco hesitaram? Eles recomendaram. Eles ainda tinham um pouco da tradição, né, do povo de Israel, porque eles lembraram, olha, os filisteus são incircuncisos, né, a gente não pode se misturar, que tal você escolher outra pessoa, do nosso próprio povo mesmo? Mas eles só falam uma vez, o relato da Bíblia eles falam uma vez, e aí eles cedem, né, e fazem a festa que a gente vê no outro capítulo. E mais ainda, né, se eles festejaram com os filisteus um casamento, por que isso aconteceu? Sansão, ele reflete esse distanciamento e esquecimento de Deus que o próprio povo de Israel estava vivendo. Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei na minha infância, quando uma certa vez eu vi meus pais brigando e eu fiquei muito frustrado, falei com meus amigos, falei, nossa, meus pais estão brigando. E aí um amigo muito sábio disse assim, bom, Dai, que bom que eles ainda estão discutindo, brigando, isso é um sinal relativamente bom, porque eles ainda estão brigando pelo relacionamento. Pior vai ser, Dai, quando você encontrar seus pais não se falando mais, em meio de frieza. E a gente consegue ver a mesma coisa aqui no povo de Israel, nesse relato de Sansão. Por que o povo não clamou por ajuda? Porque para eles estava tudo bem. Eles aceitaram completamente, eles se misturaram completamente com o povo filisteu. Talvez adorando os deuses, talvez não, com muita certeza eles já estavam misturados em termos espirituais também. O povo que antes era combatido, agora até festejavam juntos casamentos, celebrações de uniões matrimoniais. Então Sansão, ele reflete tudo isso. Ele é um produto do seu próprio tempo. No começo, nós vemos, quando a gente vê esses relatos de força de Sansão, a gente vê o Espírito do Senhor sendo mencionado, se apossando de Sansão, incapacitando. Quando Sansão mata o leão, quando Sansão ele mata os 30 homens, enfim, a gente vê o Espírito do Senhor sendo mencionado. Não, o Espírito do Senhor capacitou, se apossou de Sansão, deu força para que ele fizesse aqueles atos, né, heróicos. Mas quando a gente vai chegando no final dos seus últimos feitos, o Espírito do Senhor já não é mais mencionado. E aqui talvez uma escolha do autor para demonstrar o quanto Sansão ele estava agindo por conta própria e se distanciando cada vez mais de Deus. Quando a gente chega no relato de Sansão e Dalila, no capítulo 16, quando Sansão se liberta, né, ele fala, olha, se você me prender com cordas de arco, se você me prender com cordas novas, com um pino de tear, todas as vezes que ele tinha força para se libertar dessas cordas, o Espírito do Senhor não era mais mencionado.
E aí a gente chega no último ponto, onde a gente vê Sansão confundindo tudo. Em Juízes 16, último capítulo 16, o último capítulo de Sansão aqui, dos versículos 16 a 21. Importunando, Dalila, importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Veja o tanto que ela insistiu, Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Quase toda criança, pelo menos eu cresci assim, talvez alguns de vocês, achei que existia algum poder místico no cabelo de Sansão. Eu achava que era como se fosse uma bateria mesmo, Quanto maior o cabelo de Sansão, mais poder ele tinha. Então, se cortasse, obviamente, o poder dele se esvaziaria, Mas não é muito bem assim que conforme a gente vai lendo, a gente entende que a verdadeira fonte da força de Sansão era o Senhor Deus. E por que eu falei que ele confundiu tudo? Lembra que eu falei que à medida do tempo ele foi se distanciando cada vez mais de Deus, fazendo conforme a sua vontade própria? Parece que ao longo do tempo ele também foi entendendo que a força era dele mesmo. Sansão, à medida do tempo, ele foi se tornando o próprio Deus, cada vez mais desejando, não só desejando, mas tendo aquilo que ele queria, e quem ele queria. Então, para um homem que já não está mais perto de Deus, já não se lembra do seu propósito, da sua consagração, é muito natural que ele pensa que ele vive para si mesmo. E que a força é dele mesmo. E aqui o Senhor, ele se retira de Sansão, não porque simplesmente o cabelo foi cortado, mas isso é um símbolo de talvez a gota d'água do distanciamento de Sansão. Talvez se ele conhecesse um pouco mais, teria mais temor, agiria por adoração. Talvez ele teria vivido uma consagração verdadeira e não teria caído em pecado após pecado. Será que o fim de Sansão seria com essa morte trágica que a gente vê no capítulo 16? Eu sei que essas perguntas, e se, quando a gente faz essas perguntas nas nossas leituras bíblicas, é muito complicado, é uma pergunta muito difícil de ser feita, porque Deus é soberano e escolheu escrever a história dessa maneira. Mas essas perguntas, a gente vai vendo que existe uma lacuna muito grande nesse homem. A fraqueza
do homem em se manter separado para Deus e cada vez se afundar em si mesmo e se esquecer de Deus. Agora eu trago mais algumas perguntas para os nossos dias. Por que é tão difícil falar de Jesus no nosso trabalho? Na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa vizinhança? Por que é tão difícil nós sermos embaixadores do reino efetivos e excelentes? Essa pergunta eu faço para mim e para vocês, irmãos. É verdade que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que nós seremos rejeitados, nós seremos insultados por causa do seu nome. Nós seremos excluídos por causa do seu nome. Mas a pergunta é, por que no Brasil, num país que numa mesma rua nós temos, 10 igrejas, uma do lado da outra, parecendo concorrência de farmácia, sabe? Farmácia tem esse lance, né? Que vai abrindo uma após a outra, né? Esses dias eu vi uma imagem que era, tipo assim, era uma farmácia local, aí uma farmácia de rede, aí depois começou a sequência, assim, abriu uma outra da local, abriu uma de rede, algum local, era tipo assim, 6 farmácias no mesmo lado de rua. Então por que a gente vive num país que tem tanta igreja, tem tanta gente que se diz crente, cristão, evangélico, e a gente continua vivendo num dos países mais corruptos do mundo, num dos países mais desiguais, mais violentos também? A gente olhando para o povo de Deus, na época de Juízes, especificamente nesse contexto, em que o povo estava misturado e adotou completamente os padrões morais, éticos e religiosos dos filisteus, onde não há mais conflito de valores. Com essas perguntas que eu fiz para nós, será que simplesmente é difícil a gente falar de Jesus por aí ou viver o Evangelho de forma integral, porque simplesmente Jesus falou que vai ser difícil? Ou será que nós também estamos, como igreja, diluindo o Evangelho e deixando o mundo entrar na igreja? Uma vez eu estava falando, uma vez não, foi agora, né, recentemente, a gente voltando do feriado de carnaval, no trabalho. Eu fiz uma reunião de alinhamento com o time, né? E aí eu perguntei como que foi o carnaval. E aí cada um do time respondeu, foi legal e tal. Pulei os bloquinhos, não sei o quê. E aí me peguei dando risada. Falando, legal, carnaval, pular bloquinho. Nossa, divertido. E quando eu estava lendo isso aqui, meditando nisso aqui, eu lembrei disso. Falei, nossa, a cultura está tão infiltrada
que quando a gente fala de pular bloquinho, parece divertido, parece brincadeira. E aí as coisas cada vez mais sérias vão vir, parecem normais. Eu só citei uma coisa. Não sei se você consegue pensar em algumas outras. Outros absurdos vão ficando normais. A França colocou o direito de aborto na Constituição do país. E a gente acha normal. Ah, não, normal. Acontece. A pergunta é o quanto que o presente século tem influenciado a forma como nós enxergamos o mundo. A forma como nós fazemos teologia. A forma como nós vivemos cristianismo. Eu vou compartilhar um pequeno desabafo para trazer isso mais para uma realidade talvez um pouco mais pessoal e íntima. Eu mesmo, Daisuke, eu não sou tão fluente no evangelho como eu gostaria. Eu não sou tão influente no meu trabalho como eu gostaria. Eu estou agora em posição de liderança, mas eu penso que eu não falo de Jesus como eu deveria falar. E aí, quando eu compartilho isso com alguns irmãos, alguns falam assim, não, Dai, mas é assim, você é pai de primeira viagem. Pô, você trabalha, você é pai, você exerce multifunções na igreja, você estuda seminário, não, Dai, você está se cobrando demais. Será? É verdade que eu estou exausto. É verdade que muitas vezes eu estou sobrecarregado. Mas eu tenho absoluta certeza que se eu tivesse um pouquinho mais perto do Senhor, com um pouquinho mais de fé, mais temor, mais amor, mais paixão, a situação seria diferente. E aqui eu estou declarando que em nome de Jesus vai ser diferente, não para mim só, mas para vocês, irmãos. Quando a gente se esquece de onde vem a nossa força, quando eu me esqueço que o trabalho que eu estou hoje, a posição que eu estou hoje, as funções que eu exerço na igreja, é por causa dele, é capacitação dele. Quando eu esqueço disso, eu começo a fazer para mim mesmo. O fim vira eu. E eu perco de vista para quem eu estou fazendo. Eu perco de vista, inclusive, propósito daquilo que eu estou fazendo. A gente pode exercer muitas tarefas na igreja. Podemos servi-lo todos os finais de semana. Mas assim como aconteceu com o povo de Deus, Deus também, Ele é poderoso, soberano, e pode também se retirar.
E a gente, na verdade, começa a se afastar dele primeiro, né? Mesmo a motivação primária de Sansão ser egoísta, pecaminosa, Deus ele usou isso tudo para cumprir sua promessa de libertação do povo. Os atos com essas motivações duvidosas foram usadas por Deus para eliminar os filisteus. Então, quando Deus quando Sansão escolhe uma filisteia para se casar, Deus usa aquele fato para que ele se aproximasse dos filisteus e assim a sua eliminação começasse. E aí, assim por diante, né? Todas as motivações, como eu falei, de Sansão eram duvidosas, mas foram usadas para Deus começar a eliminar o povo, os filisteus, né? E aí, no capítulo, na última parte de Juízes, ali do capítulo 16, 23 a 31, a gente vai ler essa última parte que eu acho muito importante para a gente terminar aqui a nossa reflexão. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Salomão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Depois ali do relato de Sansão e Dalila, quando o cabelo é cortado, ele perde as forças, então é preso. É isso aqui que acontece. O povo filisteu se alegra, porque finalmente eles capturaram aqueles que estavam dizimando o povo. E por algum tempo, Sansão ele ficou ali, sozinho, desolado, fraco. O Senhor havia se retirado dele. E chegou um momento que pela primeira vez, Sansão ele clama ao Senhor. Não só um clamor vazio, mas exercendo fé e adoração. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Sansão ali no fundo do poço, quando Deus se retira dele, ele reconhece pela primeira vez a sua pequenez, a sua dependência,
e a soberania, em contraposição com isso, a soberania e o poder imenso do seu Deus. Ele reconhece que a força não vinha mais dos seus cabelos. Por mais que a palavra de Deus fala que os seus cabelos já começaram a crescer. Ele reconhece que a força vem do Senhor e ele clama: Deus, me dá mais força de novo. E uma leitura possível para esse trecho, talvez, não, Sansão, mais uma vez, ele agiu por vingança, ele pediu por vingança por causa dos seus olhos. Talvez. Ele era um homem falho, ele continuava errando. Mas veja a diferença, o contraste de Sansão agora, preso, isolado, cego, e o Sansão no começo: mamãe, papai, me dá aquela mulher, é ela que eu quero. E agora Sansão está clamando ao Senhor, reconhecendo sua soberania, reconhecendo que a força vem dele. A narrativa sobre Sansão, ela começa com um homem forte, que se mostra fraco, através dos seus desejos egoístas, das suas motivações duvidosas, e termina com um homem fraco, que se mostra mais forte do que nunca. Será que a gente consegue ver a semelhança de algum outro homem que a gente bem conhece? Aquele que se tornou fraco para ser forte. Assim como os outros juízes, Sansão também é a sombra de um juiz maior. Cristo também se tornou fraco para ser forte. 1 Pedro 3,18, a palavra de Deus fala assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Do contrário de Sansão, que a sua obra terminou de fato no seu sepultamento, na sua morte, Jesus vive hoje. A sua obra continua, irmãos. A sua obra continua, nós podemos olhar para Ele, nós podemos depender dEle. 2 Timóteo 2,13 fala assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A força do Senhor, o cumprimento das suas promessas e obra, jamais dependeu da nossa fidelidade. Se o seu coração está frio hoje, talvez você perdeu o verdadeiro motor que deve te mover, que é Jesus Cristo. Mas você continua servindo a Ele, você continua vindo aos cultos, ajudando os ministérios. Tenha certeza que Deus está te usando. Deus, Ele está se movendo entre nós. Mas quando a gente perde a motivação real, quando a gente para de olhar para Ele, como a gente viu, a gente corre o risco de cair em armadilhas, assim como Sansão caiu em várias delas. Orgulho, luxúria, vingança. E a gente perde o maior privilégio e presente, que é conhecer Deus. E fazer por amor a Ele. Gostaria de convidá-los, igreja, a ficar de pé.
Irmãos, se algum de vocês talvez esteja passando por um momento de solidão, de desolação, tristeza, saiba que essa é a hora de olhar para Jesus Cristo. Saiba que essa é a hora de clamá-lo por Ele mais uma vez. A tentação de buscar soluções com as nossas próprias forças é grande. Porque eu não preciso me humilhar, buscar ajuda. Eu não preciso compartilhar isso com alguém, abrir as minhas fraquezas para outra pessoa. Eu posso simplesmente tentar fazer sozinho e não demonstrar fraqueza para ninguém. Mas saiba que o Senhor usa momentos de humildade, momentos que Ele pede para você ser humilde, reconhecer as suas próprias fraquezas, para que Ele seja lembrado, para que você possa olhar para Ele mais uma vez e assim viver plenamente debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. Amada igreja, Deus está nos usando. Deus tem feito grandes coisas entre nós, por meio de nós. Mas vamos continuar buscando. Vamos continuar tendo Ele sempre em vista. Que Jesus Cristo seja sempre a nossa motivação. Que em nenhum momento nós desviemos o olhar para Ele. Mas muito pelo contrário, vamos permanecer com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Eu fiz muitas perguntas difíceis nessa manhã. Perguntas que talvez recaem a sua vida pessoal com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor. Que essas perguntas não sejam simplesmente perguntas pesadas ou que recaia como cobrança no seu coração, mas que seja o próprio Jesus Cristo tocando o seu coração para voltar os seus olhos a Ele, para clamar por Ele, para buscar ajuda naquele lugar que Ele estabeleceu como o seu corpo, a Igreja de Cristo. Você que está numa caminhada já há um tempo aqui na igreja, está passando por esse momento, eu reforço, aqui você tem lugar onde você pode buscar ajuda, acolhimento. Se você é aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, saiba também que é aqui nesse lugar que você encontra e pode conhecê-lo. Vamos orar, irmãos. Deus, nós queremos agradecer por essa palavra que veio aos nossos corações nessa manhã. Nós pedimos para que o Seu Santo Espírito esteja continuamente se movendo entre nós, Deus. Que ao sairmos aqui, Deus, essa palavra possa continuar ecoando em nossos corações, Deus. E isso, Pai, faça com que possamos mudar, Senhor, as nossas atitudes, não só isso, mas as nossas motivações, Deus. Possamos continuamente olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E que assim o Senhor possa livrar, Senhor, de cairmos em armadilhas, Deus, do pecado, Senhor,
de cairmos em tentação, de às vezes erguermos altares para nós mesmos, Deus, para o dinheiro, para o trabalho, Deus, por posições. Ó Deus, nós queremos pedir para que o Senhor esteja nos constrangendo o tempo todo, para reconhecermos quem nós somos, mas principalmente reconhecer o Senhor Jesus Cristo, reconhecer a nossa dependência, reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder sobre nós, Deus. Ó Deus, que possamos viver igreja de maneira verdadeira, Pai. Que ao sair desse local, Deus, as conversas que vamos ter agora após o culto, durante a semana, sejam conversas de troca de vida, de comunhão verdadeira, Deus. Possamos, Deus, sermos irmãos e irmãs de maneira verdadeira, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.